Olá, meu nome é João Gabriel Fernandes Maier, sou aluno do curso técnico de produção em áudio e vídeo do IFRS Campus Alvorada. Atuei como bolsista CNPq do projeto O Timbre como afeto no rock independente brasileiro, uma abordagem semiótica, que integra a linha de pesquisa Sem Sono, semióticas e sonoridades. Elaborei esta apresentação junto dos bolsistas Jefferson Moraes e Lígia Lazevicius. O orientador da pesquisa é o professor Dr. Marcelo Bergamin Conter. Nosso trabalho se chama Políticas de Mixagem no Rock Independente Brasileiro. Territórios de significação no espectro sonoro. A mixagem é a etapa de produção musical que se distribui os elementos no espectro sonoro, regulando os volumes do instrumento, espacializando-os e equalizando, grave, médios, agudos e assim por diante. Na música pop é comum arranjar os elementos hierarquicamente, dando destaque para a voz principal e os instrumentos solistas. Depois, as vozes de apoio, os instrumentos de base e assim por diante. Rompendo com a hegemonia das práticas hierárquicas de mixagem desenvolvidas por grandes estúdios, a popularização de equipamentos domésticos de gravação de áudio multicanal permitiu que artistas amadores pudessem exercer maior poder de escolha sobre a mixagem em suas composições, estabelecendo novas políticas de arranjo sonoro e de timbragem. O principal objetivo desse trabalho é compreender como essas estratégias de mixagem amadora reorganizam a experiência sensorial do espectro sonoro das músicas dentro do rock independente brasileiro. A nossa pesquisa analisa o espectro sonoro de músicas gravadas e mixadas entre 2015 e 2020, de bandas da cena do rock independente brasileiro, fora do circuito mainstream. Através do software Sonic Visualizer, extraímos os espectrogramas das faixas escolhidas para esta apresentação. O espectrograma é um gráfico tridimensional. Na vertical temos a frequência, do grave ao agudo, na horizontal o tempo em minutos e segundos e na profundidade o volume. Preto para muito silencioso, verde para suave, amarelo para médio e vermelho para intenso. É uma topografia. Nosso desafio é tentar construir metodologicamente o espectrograma como um mapa conceitual que modula e funciona através do território da música, ali traduzida em imagem. Estamos tentando transformá-lo de um decalque para um mapa, fazendo servir menos para fins de produção fonográfica profissional e mais para uma análise semiótica da relação entre os timbres dos agentes sonoros que constituem a textura. Acompanhando a proposta de Megan Leavengood em sua tese Uma nova abordagem para a análise do timbre, articulamos a análise dos espectros com matérias jornalísticas e entrevistas que realizamos com os artistas. Com isto, somamos a análise laboratorial e dura que os espectrogramas apresentam, as implicações sociais, culturais, estéticas e políticas envolvidas na produção fonográfica. Diferente de observar isoladamente as timbragens da voz ou de um instrumento específico, a mixagem se apresenta como um território em que todos os instrumentos trabalham em conjunto, criando uma textura sonora, uma malha que ocupa todo o espectro de frequências audíveis pelo ser humano. Somando a tese de Leavengood, nos apoiamos em Deleuze e Guattari para compreender a paisagem sonora das canções analisadas como territórios de significação. Trata-se não de um território geográfico, mas de um espaço semiótico em que diferentes signos sonoros se articulam entre si, produzindo sensações e sentidos. Nesses territórios podem ocorrer fixações por repetição ou desestabilizações por diferenças, criando assim linhas de fuga. Para esta apresentação, analisaremos as faixas Degradê, da banda gaúcha Supervão, lançada em 2016, e Artificial, da banda catarinense Adorável Clichê, lançada em 2018. As duas faixas foram gravadas de forma amadora, na casa dos integrantes das bandas, com pouquíssimos recursos e empregando bateria eletrônica. No caso da Supervão, que dialoga com a música eletrônica de pista, nota-se que o terreno ocupado pelos graves e pelos agudos é organizado, sendo possível distinguir cada instrumento com clareza. No grave, cada batida de bumbo aparece como uma linha vermelha vertical, e uma oscilação na altura dessas linhas representa o movimento melódico da linha do baixo. Nos agudos, o timbre da caixa da bateria é facilmente visualizável devido à sua regularidade, bem como pelo fato de não haver outros elementos ali brigando pelo espaço. A independência de cada instrumento em relação ao todo se deve pelo fato do Mário realizar um recorte timbrístico, que consiste basicamente em selecionar, reproduzir e juntar timbres de músicas de outras bandas. Uma vez falava mais assim, né? Que timbre que timbres que essa banda tira, né? Daí a gente começou a mais centrar no teto assim,
Nossa, mas que baixo dessa música desse lugar, sabe? Ah, a gente gosta desse baixo dessa música. Só que a gente não gosta desse bumbo. A gente gosta desse outro bumbo. Aí a gente gosta dessa outra guitarra que é em outra música. Então a gente foi elencando timbres que a gente gostava, que estavam presentes em outras músicas, mas que não necessariamente faziam parte de uma música só. Nas frequências médias há uma enorme zona de indiscernibilidade. Trata-se de um espaço de disputas territoriais entre os instrumentos, guitarra, teclado, voz e percussões, que ficam ainda mais embolados devido aos efeitos de reverb e delay, que agem com intensidade na mixagem. Um processo incomum na música mais radiofônica. No caso do Adorável Clichê, a mixagem pode parecer de relance simular a da Supervão, mas há diferenças. Além do bumbo ser irregular, não tem a mesma marcação que no caso anterior. A caixa é bem mais grave, ocupando predominantemente frequências médio-graves e deixando o terreno mais agudo para que a voz de Gabriele possa ter seus S's bem marcados, permitindo maior destaque para a voz, que ocupa diferentes regiões do espectro. A zona de indiscernibilidade é bem menor que no caso da Supervão, sendo ocupado apenas por vestígios dos efeitos. Cada instrumento ocupa um pedaço deste território com nitidez bem maior que em degradê. Não à toa, esta mixagem, ainda que amadora, é mais radiofônica que a anterior. Nota-se assim que a mixagem em ambos os casos, mas também em diversas outras bandas que estudamos, é um processo em que os artistas amadores se permitem produzir territórios de significação diferentes do mainstream, possibilitando espaços onde a imperfeição não é vista como uma falha, mas como uma virtude. Isso acompanha o consenso na etnomusicologia, de que a autenticidade na música não é um valor absoluto, e sim um construto social. No lugar de ilusões de domínio e completude, o indie entrona uma autenticidade baseada em demonstrações do modesto, do imperfeito e do emocionalmente complexo. Estamos ainda em fase de construção deste cruzamento metodológico entre a proposta musicológica que alia a análise técnica, social e cultural de Levengood com a pragmática de Deleuze e Guattari. Mas nos parece que com os espectrogramas é possível reconhecer estratos, sobreposições e disputas territoriais entre instrumentos musicais que permitem evidenciar melhor não só as propostas estéticas, mas a dimensão política dessas obras.